que eu queria compartilhar hoje com vocês está lá em Colossenses 2, a partir do verso 9 e 10. Não sei se você consegue ler aqui no telão, eu já estou mais acostumado, eu consigo ler mesmo com essas coisas na frente, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui está falando de Jesus Cristo, irmãos. E é interessante algo que fala aqui. Aqui diz que também nele nós estamos aperfeiçoados. É interessante que a obra de Cristo em nossas vidas, ela tem uma característica. A característica principal é que é uma obra terminada. Uma vez eu li que o Novo Testamento não era uma declaração daquilo que nós deveríamos fazer, mas era uma declaração de algo que já estava feito. Se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que Jesus Cristo, quando é crucificado, a última palavra que ele fala é: está consumado, está feito. E é particularmente difícil, às vezes, para nós entendermos isso, porque isso fala de uma posição, de uma realidade espiritual. E muitas vezes, por nós não entendermos isso, nós temos muitas dificuldades em entender as coisas do reino de Deus e de desfrutar de uma vida cristã saudável. Sabe, eu particularmente não gosto de alguns corinhos, e eu estava ouvindo essa semana, veja, é o meu gosto, tá, irmãos? Não tem problema nenhum se você gosta. Mas de alguns corinhos que ficam assim, falando assim: hoje o meu milagre vai chegar, Senhor, eu preciso tanto de um milagre. Você já ouviu alguma coisa assim? Parece que Deus é alguém que não quer fazer e nós temos que ficar insistindo: oh Deus, por favor, quem sabe hoje é a minha vez, quem sabe hoje eu consigo. Mas na verdade o Espírito Santo fala para mim que tudo está feito. E se você não entender isso, você vai ficar esperando algo acontecer que na verdade já aconteceu. Muitas vezes as pessoas falam: eu vou lá naquela igreja para buscar minha bênção, para conseguir alguma coisa, mas na verdade você já tem isso. Então você entender isso, que a obra de Cristo em nossas vidas já é uma obra consumada, já é uma obra feita, já é uma obra terminada, é chave para que você possa acessar todas essas coisas. Sabe, eu me lembro com relação ao batismo no Espírito Santo. Eu achava que um belo dia, eu clamava muito, eu era jovem: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu esperava que algo acontecesse, de repente caísse um raio, um cataclisma, um Shazam, e minha boca ia começar a falar sozinha em línguas estranhas. Alguém, se você já pensou dessa forma? Mas depois que eu entendi que eu já tinha o Espírito Santo, que eu já era batizado, que era simplesmente eu deveria andar naquele padrão e começar a agir como se aquilo fosse uma realidade em minha vida, as coisas pouco a pouco foram acontecendo e se tornaram realidade. E essa é a chave para que você entenda o cristianismo. Para que você entenda que todas as coisas, tudo aquilo que você é, que você deve ser, toda a posição que você recebe em Deus e que está escrito na sua Bíblia, você já é. Mas você precisa ter consciência disso. E você tem que agir como se as coisas já fossem. Não é assim que a palavra de Deus diz: aquele que peça, peça com fé, crendo que já recebeu. Porque nós já recebemos. Deus é o alfa e o ômega, ele não está preso dentro desse nosso parâmetro de tempo e espaço, chamado Cronos. Deus, quando criou todas as coisas, ele já sabia o fim de todas as coisas, já conhecia tudo e já deixou tudo pronto. Se você for olhar na Bíblia, a própria criação do homem, lá nas primeiras páginas da sua Bíblia, lá em Gênesis 1, a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia, e Deus trouxe luz e fez separação, firmamento, águas, e começou a organizar, e no último dia, ele coloca o homem. Depois que estava tudo pronto. Você sabe, Adão é uma representação de todos nós.
Todos nós somos simbolizados por aquele Adão. E aquilo mostra que Deus havia terminado, e aí ele coloca Adão. E é interessante que Adão, feito no 6º dia, no 7º dia, Adão talvez deve ter perguntado, imagino eu, para Deus, e aí, o que nós vamos fazer? Deus falou, o 7º dia, que na verdade era o primeiro para Adão. Hoje você vai descansar. O princípio da obra de Deus é um princípio de descanso. De descanso em algo que já está feito. Algo que já está pronto. Você tem que entender que Deus já te deu todas as coisas. Nenhum de nós vai poder chegar diante de Deus naquele dia e se vangloriar de alguma coisa, porque todas as coisas Deus quer, na verdade, te dar. Aliás, se você abrir lá em Deuteronômio 6, cadê minha Bíblia? Deixa eu achar aqui. Deuteronômio 6, você não está na projeção, mas eu gostaria que você olhasse algo interessante. No verso 10, diz assim, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não se esqueça o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Vejam, todos nós éramos como aqueles escravos hebreus. E um dia fomos libertos pelo Senhor. Mas hoje o Senhor quer te colocar num lugar chamado Canaã. A Bíblia fala que a terra que mana leite e mel, quer te colocar num lugar onde você pode desfrutar do Senhor. E lá tudo está pronto. Você leu agora em Deuteronômio 6. Em Canaã tudo já está pronto. Cidades que vocês não edificaram, casas que vocês não construíram, cisterna que vocês não cavaram, está tudo pronto, irmãos. Aliás, tem uma outra passagem também aí, se você for olhar um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 8, que é bem interessante também, uma advertência do Senhor. No 8:17, diz assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Sabe, se você entregou a sua vida para Jesus, você precisa entrar nessa realidade que está consumada. Já foi tudo feito, já está tudo pronto. Mas pastor, eu ainda não consigo enxergar, eu não consigo ainda ver essas coisas em mim, eu ainda luto contra o pecado, eu ainda tenho tantas coisas na minha vida para melhorar. Veja, eu não discuto que ainda muitos de nós estamos na infância da nossa vida cristã. É claro que uma criança, ela tem muito para crescer. Mas mesmo assim, você pode olhar para ela e falar, essa criança é perfeita. Ela vai ser aperfeiçoada, mas ela já é perfeita. Ela já tem todas as coisas necessárias para que ela possa crescer e ser saudável. Você não pode olhar para uma criança e por achar que ela não tem a estatura ou suas atitudes não são de adultos e dizer que falta alguma coisa nela. A única coisa que nós podemos fazer, nós não podemos fazer uma criança crescer. A rigor, nós não ensinamos uma criança a andar. A única coisa que nós fazemos é alimentar a criança. Sabe, e assim mesmo é a vida cristã. A única coisa que nós podemos fazer é nos alimentarmos da palavra de Deus. É o alimento correto que vai te trazer o crescimento. Mas você, acredita em mim, você já está na posição. A única coisa que falta é você ser bem alimentado e crescer saudável. É claro que às vezes as crianças, eu estou vivendo bem essa fase, meu filho tem 11 meses de idade, fazem algumas coisas que não são coisas de pessoas, né? Pega às vezes, põe areia e quer comer areia e faz as coisas que parecem mais um porco do que uma criança. Mas nem por isso deixa de ser gente, deixa de ser filho. Da mesma forma, também uma vez eu estava vendo um reality show, passou no Brasil, mas é daqui, então provavelmente passa aqui também. De uma família que criava um porco como animal de estimação, um porquinho, rosadinho, bonitinho, limpinho. E por mais que aquele porco até aprendesse a falar, ele não ia deixar de ser porco, porque é a natureza dele.
Sabe, nós recebemos uma nova natureza, uma natureza recriada, independente daquilo que você é hoje, você é filho, você tem a natureza de Deus. Sabe, você precisa entender que nós não estamos buscando ser alguma coisa, nós já somos. Nós temos apenas que manifestar aquilo que nós já somos. Você entende a diferença? Toda religião prega que as pessoas devem se tornar melhores. Toda religião fala assim, olha, você precisa se conter, você tem que fazer uma meditação transcendental, você precisa disso, daquilo, você tem que ser bonzinho. Não, o cristianismo é diferente de todos. O cristianismo começa quando Jesus fala, está consumado. Ele começa pronto. Ele começa terminado, já está pronto. É dado, é um presente. Eu gosto daquele versículo que fala que a justiça é um dom. Nós recebemos o dom da justiça. Você, quando se converteu, recebeu um presente de Deus. Você agora é um justo. Porque é a única forma de nós nos relacionarmos com Deus. No céu não pode ter pecador, no céu não pode ter gente ainda em aperfeiçoamento. Por isso a Bíblia fala que em Cristo nós já estamos aperfeiçoados. Deus já enxerga a obra pronta em nossa vida. Mas nós precisamos nos atentar para isso e viver dentro dessa realidade, que é uma realidade invisível aos olhos humanos. Muitas vezes nós estamos esperando a manifestação física de algumas coisas, mas na verdade funciona o oposto, porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Sabe, nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, nós precisamos crer, e é interessante, porque muitas vezes as pessoas interpretam mal o que significa crer e ter fé. Aliás, muitas vezes as pessoas interpretam mal aquilo que é o descanso de Deus. Muita gente acha que crer é simplesmente se tornar passivo e não fazer absolutamente nada. Mas por outro lado também tem pessoas que não creem e ficam o tempo todo fazendo coisas para que aquilo aconteça. Veja, crer é você ter uma atitude condizente com aquilo que você aquilo que você acredita. Eu me lembro que no primeiro ano que minha esposa e eu chegamos lá em Santa Catarina, estávamos andando debaixo de um pastor, e nós começamos a igreja lá naquela cidade, começamos com uma célula, e quando atingiu 50 membros, nós alugamos um salão, e nessa época, mais ou menos, todas as mulheres que estavam caminhando conosco começaram a ser treinadas pela esposa desse pastor, para que pudessem cuidar do ministério infantil nosso. E aconteceu algo curioso, porque eram mais ou menos 7 mulheres, mas a igreja tinha apenas 4 crianças. Era desproporcional, tinha mais professoras do que alunos. E eu lembro que a Andressa foi questionar isso, falou, mas para quê? Ela falou, olha, hoje nós somos apenas 7, mas se nós queremos ser centenas amanhã, nós precisamos estar preparados para isso. Sabe, eu lembro que quando nós saímos de lá, eram mais de 100 crianças. Então quando você acredita em algo, você tem que ter uma atitude condizente com aquilo. Se eu acredito que vai chover, irmãos, eu preciso sair com guarda-chuva debaixo do braço. Entende a diferença? Porque tem pessoas que acham que tem que elas fazer chover, e elas, de alguma forma, ela não tem que chover e tem que acontecer, não depende dela. Mas aí, por outro lado, nós temos aqueles que entendem errado o que é a fé. Não, vai chover, eu não preciso fazer nada. Não, você precisa fazer. Você precisa ter uma atitude condizente com aquilo que você acredita. Sabe, essa é a chave de você entender. Quando a Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados, você tem que entender que você saiu da posição de pecador. Você saiu da posição de miserável. A Bíblia fala que quando nós nos convertemos, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da luz do seu Filho amado. Você não mora mais no mesmo lugar no mundo espiritual. Talvez você não tenha se dado conta disso, mas se você crê nisso, você precisa agora ter uma atitude condizente com a sua fé, com aquilo que você acredita, para que você possa manifestar aquilo que você já é.
Sabe, essa é a vida cristã, uma vida de descanso. Sabe, nós não estamos buscando um alvo, quem sabe um dia eu vou receber o meu milagre do Senhor. Quem sabe um dia Ele vai olhar para mim, para esse pobre miserável aqui na sarjeta e vai me dar alguma coisa. Não, tudo é vosso. O Senhor já te deu o que você precisa. Você já se tornou filho. Ainda que não pareça, ainda que você ainda tenha atitudes que mais se pareçam com aqueles que não são filhos, você precisa crer e agir de forma condizente com o que você já recebeu. É interessante isso, porque muitas vezes a gente busca coisas que já são nossas. Eu fico vendo, às vezes, irmãos, a gente vai orar, e eu gosto de acompanhar, às vezes, algum líder de célula, falar, ora por essa pessoa aqui, e aí tem uma obra, por exemplo, tem uma briga no casamento, ele, Senhor, por favor, expulsa esse capeta daqui, tira todo o mal, Senhor. Eu falo, não, meu irmão, Deus já fez isso, agora você tem que executar o comando. Você determina em nome de Jesus, isso já foi conquistado, você não tem mais que pedir aquilo que já foi feito. Sabe, quando você vai orar por uma cura, você não tem que pedir, Deus, se for da sua vontade, tira essa dor. Ora, desde quando Deus tem vontade que você tenha doença e dor? Você precisa simplesmente entrar na realidade que já foi conquistada na cruz de Cristo e declarar isso. Sabe, é muito importante porque se você ainda está esperando algo, se você ainda está esperando que algo aconteça, isso te coloca numa posição difícil. Eu fico observando alguns irmãos que oram a Deus, Deus tenha misericórdia, obrigado pela sua misericórdia. Já falei aqui, misericórdia é ainda um padrão antigo do Velho Testamento. Misericórdia é você ser culpado de algo, e aquele que executar a pena em você, ele tem misericórdia e deixa de executar. Mas isso ainda parece algo assim como aquele pecador miserável que ia ser condenado e naquele momento o Senhor teve misericórdia e deixou de cuidar dele. Mas eu falei, o padrão nosso é o da graça de Deus, é o favor imerecido. Sabe, nós não somos mais pecadores pedindo pela misericórdia de um Deus irado que ia executar. Não, nós somos agora filhos de Deus. Nós estamos num outro padrão, no padrão do favor de Deus. Fala, Senhor, a oração do Novo Testamento é como Jesus falava, Senhor, eu oro porque sempre me ouves. Você vê a diferença? Muita gente ora porque acha que o dia que não orar, Deus vai castigar ele, mas aquele que está nessa realidade do Novo Testamento, ele ora porque Deus sempre ouve ele. Porque ele descobriu o prazer e sabe que Deus vai escutar. Não é mais aquele pecador pedindo para que Deus não venha punir ele, mas é como o próprio Cristo orando para que Deus possa responder ao seu pedido. Mas quantos de nós ainda vivemos baseados nesse padrão, olhando para nós e achando que vivemos numa realidade diferente da que nós estamos? Nós ainda estamos preocupados em conquistar algo, em atingir algo, em ser algo, para daí depois merecer. O dia que eu estiver bem, o dia que eu estiver ok, o dia que eu não tiver mais nenhum pecado, o dia que minha vida estiver resolvida, aí talvez eu possa cantar no louvor da igreja, eu posso fazer alguma coisa. Sabe, esse dia vai ser muito difícil ele chegar. Porque você se vê da forma errada. O seu foco o seu espelho está te mostrando uma imagem errada de você. A realidade que nós vivemos, ela é alcançada pela fé. Mediante a graça de Deus, pela fé. Salvação é pela graça, mediante a fé. Esse é o padrão de toda a realidade no Novo Testamento. É pela graça, mediante a fé. Pela graça. Pela graça por quê? Porque nós não merecemos absolutamente nada. Tudo é pela graça de Deus. Mas há um outro elemento. Há um outro elemento.
Pela graça, Deus nos concede. Mas mediante a fé, nós estendemos a mão para receber. Esse é o problema, porque Deus não faz acepção de pessoas. A graça de Deus disponível para mim é a mesma disponível para você. Ah, pastor, mas você ora mais. Mas não depende da minha oração. Ah, mas você já é mais tempo de crente. Não depende disso, é pela graça, não é? A Bíblia não falou que é dependendo de mim, depende da graça de Deus. Então, Deus é um só para todo mundo. Então, ela está disponível para todos aqui a mesma realidade. Mas o problema é mediante a fé. Poucos têm fé para estender a mão e receber de Deus. Por quê? Porque não entraram nessa realidade. Porque ainda estão esperando atingir um padrão. Porque ainda, o que importa, a gente ainda olha para nós. E esse é um padrão errado que nós precisamos mudar na nossa mentalidade. Nunca dependeu de nós. Lá no Velho Testamento dependia, né? Você lê em Deuteronômios, né? Deuteronômios 27, se você guardar a lei, se você fizer tudo, você vai ser abençoado. Se você não guardar a lei, você vai ser amaldiçoado. Veja, nós entramos debaixo de uma aliança diferente. Jesus Cristo, na última ceia, ele pega um cálice e fala que este é o meu sangue. O sangue de uma nova aliança. Estou fazendo uma nova aliança com você. Aquela aliança antiga, a partir de agora, está revogada. O meu sangue está selando uma nova aliança com você. Quais as regras dessa nova aliança? Agora, antigamente era o favor merecido. Você tinha que merecer o favor. Agora é o favor imerecido. Agora é para quem não merece. Sabe, esse é a aliança que nós devemos nos colocar debaixo dela. Mas muitas vezes nós saímos debaixo dessa aliança e nos colocamos debaixo da outra aliança, da antiga aliança, da aliança onde depende de nós. E muitas vezes nós tentamos, mas veja, por mais que você insista, por mais que você consiga por um bom tempo, você não consegue permanecer muito tempo debaixo dessa antiga aliança. Chega uma hora que você pisa na bola, chega na hora que a coisa não dá certo, e aí você não tem fé para receber mais de Deus, porque você ainda está pensando nesse padrão da antiga aliança, nesse padrão de aperfeiçoamento, nesse padrão de eu preciso primeiro estar pronto para depois receber de Deus. Não, mas o padrão da graça de Deus, você recebe, e aí você se torna perfeito, você se torna uma bênção, porque primeiro você recebeu. A Bíblia fala, interessante, no Velho Testamento, tinha um mandamento que diz o seguinte: amarás o teu Deus. Conhece esse? O maior de todos os mandamentos? De toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amarás a Deus, é uma obrigação. Ama a Deus. Mas o Novo Testamento fala assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A realidade da graça você recebe. E porque você recebeu tanto, porque você entendeu e assumiu essa nova natureza, agora você manifesta algo diferente. Muitas pessoas acham que na realidade da graça, nós não cumprimos a lei. Agora, dentro da graça, não precisa mais cumprir a lei. Eu até pergunto, escuta, agora pode matar então? Pode adulterar? Não, não é isso. Mas a questão é que no Antigo Testamento você precisava cumprir todas as regras para você ser abençoado por Deus. E a realidade do Novo Testamento, porque nós somos abençoados por Deus, agora nós conseguimos cumprir as regras, porque nós recebemos uma nova natureza, porque nós fomos aperfeiçoados em Cristo. Nós não deixamos de cumprir a lei, mas a lei deixou de ser uma obrigação. A lei passa a ser uma manifestação daquilo que nós somos. O fariseu achava que se ele, para ser homicida, ele tinha que matar alguém. E Jesus falou assim: olha, só de você odiar o seu irmão, você já é um homicida. Agora, quem que não odeia, irmãos? Aquele que foi transformado a natureza, aquele que recebeu do amor de Deus.
Então veja, na realidade do Novo Testamento, você recebe de Deus e espontaneamente você passa a cumprir a lei. Não é mais uma obrigação, não é mais uma lista de regras, mas é a expressão do seu caráter. Amar a Deus, não roubar, não cobiçar, não adulterar, isso é nada mais, nada menos do que a expressão daquilo do seu eu que foi aperfeiçoado em Cristo. Sabe, nós precisamos entender essa realidade. Mas primeiro você experimenta, primeiro você recebe de Deus. Sabe, desista de você querer se aperfeiçoar para poder se relacionar com Deus. Nós já fomos aperfeiçoados em Cristo. Nós já fomos aperfeiçoados. Você precisa compreender essa realidade, tudo que você necessita para desfrutar de uma vida abundante, já foi conquistada há quase 2000 anos atrás. Jesus Cristo falou, está consumado, não há nada mais que precisa ser feito. É pela graça, mediante a fé. Você precisa ter fé para estender a mão e receber isso. Nada mais além disso. Precisa ter fé para poder entrar nesse padrão de realidade. Ainda que o que os seus olhos mostrem para você seja algo diferente, você precisa crer que o que a palavra de Deus diz é verdade. E assumir essa realidade e manifestar a nova criatura que você é. No Velho Testamento, o dia do descanso era o sábado, era o último dia da semana. Então você trabalhava todos os dias e depois podia descansar. Mas no Novo Testamento, o dia do descanso que foi escolhido pelos cristãos era o domingo, primeiro dia. Indicando que primeiro você descansa em Deus, depois você tem energia para trabalhar. Primeiro você experimenta a graça. Primeiro você experimenta o amor de Deus. Depois você pode manifestar, depois você pode ter obras. Interessante que a última palavra de Jesus foi, está consumado. Mas se você pegar no livro de João, capítulo 20, quando Jesus, ressurreto, aparece para os seus discípulos, e a primeira palavra que Jesus fala, eu fico imaginando, a Bíblia conta que tinha alguns discípulos na estrada de Emaús e eles estavam falando sobre as coisas que haviam acontecido. E talvez a principal dúvidas, a principal questão entre eles é se a oferta de Cristo havia sido aceita por Deus. E Jesus aparece para os seus discípulos e a primeira palavra que ele diz para eles, paz seja convosco. A oferta foi aceita. A aliança foi firmada. Tenha paz. Tenha paz agora. Já viu como tem pessoas que vivem uma vida cristã tribulada? Aliás, eu conheço muita gente que não quer ser crente. Porque ser crente para muitos é sinônimo de uma vida com mania de perseguição. Já viu pessoas assim? Não, se eu fizer isso aqui, Deus vai me castigar. Se eu fizer aquilo, vai acontecer um cataclisma comigo. Se eu for para lá, Deus vai me amaldiçoar, o carro vai quebrar, vai acontecer, sabe? Tem pessoas que vivem essa perseguição, mas a vida cristã é ter paz, é descansar em Deus, é saber que Deus já terminou a obra, você não tem mais que fazer obra. Aliás, eu gosto do salmo que fala que Deus, Ele dá aos seus enquanto dormem. Sabe, o Deus que trabalha em favor dos seus. Sabe, você não acha isso em religião nenhuma. Você vai lá para os seguidores de Maomé, não tem um Deus que está trabalhando para eles. Você vai para os seguidores de Buda, Buda não está trabalhando. Na verdade, toda religião são as pessoas que têm que servir aquele Deus, mas a nossa do cristianismo é diferente. Deus trabalha por nós. Sabe, e essa obra está consumada. Eu vim aqui nessa manhã falar para você que o que você está buscando, você já tem. Já é seu.
O que você precisa já é seu. Você precisa apenas estender a mão e receber. Entrar nessa realidade, ter fé e descansar em Deus. Que aquilo que a palavra de Deus te deu já é teu. Você não precisa estar esperando por um milagre, você não precisa estar esperando por uma manifestação de algo que havia de vir. A última coisa que faltava que Jesus havia prometido era o Espírito Santo, e ele veio logo ali nos primeiros capítulos de Atos. Não tem mais nada, está tudo pronto, irmãos. Nós precisamos apenas nos alimentar e entrar nessa realidade que já é nossa. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor para que possamos tomar posse. Eu sei que não é fácil, irmãos, porque muitas coisas na nossa vida vêm justamente mostrar o contrário disso. Mas você não pode ignorar essa realidade. Sabe, a realidade é a do mundo espiritual, não é o que você vê, mas é aquilo que Deus falou. Sabe, e agir de acordo com aquilo que nós já somos no mundo espiritual. Somos completos, recebemos o dom da justiça, já somos justos. Não somos pecadores buscando a salvação. Nós somos filhos de Deus. Talvez você ainda seja mais novo, talvez você seja mais velho espiritualmente, mas todos nós somos filhos. Todos nós temos o DNA celestial. Recebemos o Espírito Santo de Deus. Talvez você ainda não saiba lidar com essas coisas. Por isso, é muito importante que você seja alimentado. Importante que você esteja em comunhão com a igreja, com seus irmãos mais velhos, para você aprender. Mas ainda que não tivesse nada disso, você continua sendo filho, perfeito, debaixo da graça, do favor de Deus. Mas é importante que você cresça. É importante que você cresça para que você possa usufruir de tudo que Deus tem para você. A Bíblia é dividida em dois livros, duas partes. Antigo e Novo Testamento. Testamento é algo que nos foi legado, que nos foi dado. Por isso é importante que a gente lê a Bíblia, porque ali fala da nossa herança. Se você não souber qual é a sua herança, você não pode usar ela. Mas ainda assim você é herdeiro. Nós não estamos mais tentando merecer o favor de Deus. Nós já estamos debaixo do favor de Deus. Precisamos apenas de revelação para entrar nessa realidade.